Existe um problema silencioso crescendo dentro da oftalmologia, que é a resistência bacteriana aos antibióticos que a gente tem em mãos. Isso não é nenhuma hipótese, tá? Isso é um dado, só a gente não costuma olhar muito para ele. Durante a ASCRS de 2026, o Dr. Alan Slomovic, que é um dos grandes nomes aí, referências em ceratite infecciosa, dedicou uma aula inteira dentro da sessão de córnea para falar justamente sobre isso. E ele usou um tom, inclusive, alarmante, tá? Hoje eu quero te contar exatamente o que ele disse, o que esses dados mostram, o que a gente tem de estudo, né? E o que um oftalmologista em geral pode e deve fazer com essas informações. Mas para começar, já segue aqui o canal, que assim você não perde esses vídeos semanais com as principais notícias e discussões da semana. Antes de começar a falar sobre olho, eu preciso te contextualizar num cenário um pouquinho maior, porque às vezes a gente liga esse tema de resistência bacteriana praticamente a um problema do intensivista, do infectologista, do médico que cuida de sepse, de plantão, né, de realmente clínico geral. E isso é um erro de perspectiva. Por quê? Porque existe um problema econômico que a indústria não está conseguindo resolver. Então vamos agora ao coração dessa questão. Por que em 2026 a gente está tendo essa conversa sobre resistência bacteriana aos antibióticos? Porque 24 anos depois das fluoroquinolonas de quarta geração, a gente não vê nada que seja verdadeiramente novo no mercado oftalmológico quando a gente olha para antibióticos. Pois bem, a resposta é econômica. Então, desenvolver um novo antibiótico custa em torno de 900 milhões a 1 bilhão de dólares. E isso demora muito tempo. Leva em média 10 a 15 anos desde a descoberta até uma aprovação regulatória. E depois disso tudo, o produto ainda precisa ser vendido por um preço razoável e por poucos dias, porque ele acaba sendo guardado para casos mais graves, dependendo ainda, né? Ou seja, a gente tem um produto que perde a utilidade em poucos dias e que precisa de uma seleção para ele ser indicado. Pensa no modelo de negócio. Então, 1 bilhão de dólares de investimento para um tratamento de curta duração, uma pressão para não prescrever em excesso e concorrência com genéricos mais baratos. Não tem um retorno financeiro que justifique muito claramente esse investimento, principalmente quando a gente fala de empresas privadas. Entre 2017 e 2023, apenas 10 novos antibióticos em combinações foram aprovados por autoridades regulatórias, aqui falando principalmente de FDA, né? E desses, 2 foram considerados de fato inovadores pela OMS em 6 anos, para todo esse espectro de infecções bacterianas em todo o mundo. Dos 7 patógenos considerados de alta prioridade pela OMS, apenas 2 têm candidatos aí realmente inovadores em desenvolvimento. 5 desses patógenos têm 3 ou menos candidatos em qualquer fase de desenvolvimento clínico. E o futuro, se nada mudar, é ainda pior. Então, as projeções indicam que sem novos incentivos econômicos que mudem essa estrutura de mercado, o pipeline, né, as nossas opções de antibióticos deve continuar encolhendo, né, a partir de 2026, justamente quando a gente tem essa pressão de resistência bacteriana aumentando cada vez mais. O que aconteceu com a oncologia e com as doenças crônicas não aconteceu com os antibióticos. Um Ozempic, um Mounjaro, uma terapia-alvo, que tem altos estudos aí, né, para câncer, por exemplo, são produtos que são usados por anos, são prescritos amplamente e geram um retorno financeiro muito grande, proporcional ao investimento. O antibiótico ideal é justamente o oposto. Você quer que ele seja utilizado pelo menor tempo possível, numa dose baixa, que tem uma boa eficácia, ou seja, resolve rapidamente, e isso torna, na lógica de mercado, um mau negócio. Então, a gente vê com esses dados que desde 2017 os investimentos públicos e filantrópicos em pesquisa para desenvolvimento de antibióticos chegou ali a 13 bilhões de dólares anuais. Mas vários especialistas indicam que seria necessário 200 a 400 milhões de dólares para, de fato, você chegar nesse desenvolvimento de antibióticos com um ritmo aí bem sustentável. O dinheiro público não está chegando rápido o suficiente e o dinheiro privado não tem incentivo, não tem motivos para entrar. O resultado prático disso na oftalmologia é que hoje a gente tem praticamente as mesmas opções que a gente tinha em 2001, mas, obviamente, que as bactérias
não são as mesmas. Combater uma bactéria de 2026 não é a mesma coisa que você combater em 2001. Foram 25 anos de evolução natural aí desses micro-organismos, o que complica a situação. Vamos aos números. Por que a resistência às fluoroquinolonas em oftalmologia não é mais tendência, e sim é uma realidade documentada, tá? E com dados aí de estudos de mais de 10 anos que foram apresentados, então, na ASCRS. E confirmaram o que a gente tá vendo aí na prática, o que a gente até supõe que seria o futuro, realmente, né? Um estudo, então, publicado com uma análise de mais de 1000 casos isolados de bactérias relacionadas a esteratites infecciosas ao longo de 10 anos, de 2014 a 2024, em um centro de oftalmologia de Pequim, trouxe resultados bem interessantes, que foram divididos entre pré-Covid, período de pandemia, e pós-Covid, para a gente analisar a resistência. E foi claro, a resistência ao gatifloxacino do Staphylococcus aureus, ele aumentou de 15% no pré-Covid para 32% durante a pandemia. No Streptococcus, foi de 12% para 43% durante a pandemia. E ficou elevado para 40% pós-Covid também. Ou seja, dos Streptococcus isolados em 2025, 40% já mostrou resistência a gatifloxacino, o que não era assim há uns anos atrás. No Reino Unido também tem estudo, tá? E para gram-positivo, os estudos mostraram aí uma resistência à fluoroquinolona entre 9 a 18% dos isolados. É uma faixa que, dependendo da bactéria do centro, já é clinicamente relevante para decisões, inclusive, do que você vai escolher como primeira linha. Esses dados, eles não são necessariamente idênticos aos do Brasil. Claro, a gente não tem estudo aqui. Cada região vai ter seu perfil microbiológico, suas resistências, mas são um sinal de uma tendência global. E é exatamente por isso que um estudo de 21 anos de Toronto, que o Dr. Slomovic trouxe na ASCRS, é tão relevante, porque ele mostra que, mesmo em centros de excelência do Ocidente, de diversas regiões do mundo, esse fenômeno está acontecendo. Pois bem, o que esse estudo de 21 anos aí que foi trazido durante a ASCRS trouxe? Então esse foi o coração da apresentação do Dr. Slomovic, tá? Ele apresentou esse estudo com mais de 3.500 casos, culturas corneanas positivas ao longo de 21 anos em um centro terciário de Toronto. E foi uma das séries aí mais longas já publicadas na oftalmologia infecciosa, e os achados também geram bastante discussão, tem implicações práticas muito interessantes. Então, o primeiro dado que chama aqui a atenção é que o agente foi identificado em apenas 50% das culturas, ou seja, metade dos casos. Então, olha só, mesmo em um centro grande de referência de primeiro mundo, a microbiologia mais experiente, a cultura não identificou o patógeno em 50% dos casos. Isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, limitações da técnica, não tem jeito. E, a mais relevante, o uso de antibiótico antes da coleta. O segundo dado, e esse é o que provocou mais discussão ali, foi bem interessante até na palestra, que ele frisou muito, é a queda progressiva do número de culturas realizadas ao longo dos anos. Então, a gente viu menos coleta de cultura, apesar de um aumento de complexidade dos casos. A interpretação que ele até trouxe é que a eficácia das fluoroquinolonas de quarta geração foi tão boa durante tantos anos que os oftalmologistas, inclusive aí dos grandes centros, passaram a tratar empiricamente sem coletar nada, sem nem fazer a cultura. Então, isso significa uma falsa sensação de segurança terapêutica, né? Ela é, inclusive, um dos mecanismos que aceleram resistência, porque sem a gente conseguir coletar, fazer essa vigilância microbiológica, a gente não vê a resistência crescer em tempo real. E provavelmente só vai perceber quando o paciente parar de responder essa fluoroquinolona. Então, ele trouxe esse grande alerta. Junto com a resistência, o perfil dos patógenos também mudou. Então vamos entender. Um aumento de uso de lente de contato, que cresceu expressivamente, aí, principalmente após 2020, né, no pós-pandemia, com a mudança do estilo de vida, o olho seco e tudo mais, trouxe um aumento de ceratites por Pseudomonas aeruginosa. Em vários centros de oftalmologia, as infecções relacionadas às lentes de contato também cresceram, e cresceram basicamente 20-25% desde o ano de 2022, todo ano.
Ao mesmo tempo, um estudo indiano de 12 anos, com quase 23 mil amostras de córnea de 2013 até 2024, mostrou que a proporção de bactérias gram-negativas também aumentou progressivamente, de 28% em isolados de 2013 a 41% em 2024, que é uma mudança de perfil microbiológico que altera a cobertura do tratamento empírico que você tem que utilizar. Ou seja, a equação que funcionava há 10 anos atrás, ou seja, fluoroquinolona de quarta geração para tudo, tá ficando cada vez mais frágil. A gente precisa prestar atenção nisso. E não porque a droga era ruim, mas porque o inimigo mudou, o perfil de infecção mudou. E a gente ainda está utilizando a mesma droga. Não tem nada de novo e a gente está diminuindo as culturas. Outra coisa bem interessante que a gente vê nos noticiários a cada 2 meses são os grandes recalls, né? Então, outro fator ainda está piorando esse cenário, né? Deixando ele ainda mais complicado, que é o ambiente regulatório. E aqui falando principalmente de FDA, né? Nos últimos anos, a gente viu uma série de recalls de colírios contaminados com bactérias multiresistentes, que ganhou aí uma repercussão global. Inclusive, agora teve a grande repercussão da situação da IP, dos produtos da marca IP, né? Inclusive com identificação de bactérias, supostas bactérias multiresistentes. Acontece que na oftalmologia, a gente vê a informação de que vários produtos são contaminados com pseudomonas multiresistentes e com Burkholderia e alguns outros ainda patógenos que causariam aí infecções graves. Em alguns casos, até perda de visão e em imunocomprometidos poderia ter infecção sistêmica até óbito, tá? Isso chegou nos noticiários, gerou uma investigação enorme nos Estados Unidos, na Europa e por último aqui no Brasil. Então, o resultado disso foi um aumento significativo de exigências no controle séptico, de farmacovigilância, de garantia de qualidade para os fabricantes dos colírios. Isso é correto, lógico, quanto mais segurança melhor, mas tem um efeito colateral. Isso acaba elevando brutalmente o custo da produção desses antibióticos para as empresas, principalmente de médio porte, que é exatamente as que tinham uma maior chance de trazer a inovação aí para incrementar o mercado. Então, o paradoxo acaba fechando de uma forma bem cruel, né? No momento que a gente mais precisa de novas drogas e novas formulações, lógico, com segurança, sim, o ambiente regulatório e econômico acaba se tornando mais hostil justamente para essas empresas que poderiam tentar inovar e criar novas medicações, apesar de elas serem muito caras. Ok, então o que eu faço com isso agora? Voltando aí ao uso básico com inteligência. Bom, diante de todo esse cenário, qual que é a resposta prática? O que eu faço a partir de agora, de amanhã, na minha conduta? O que eu posso tirar de informação daqui? 3 movimentos mais concretos. Primeiro, tá? O movimento de coletar a cultura sempre que tiver indicação. Então, a gente sabe que durante anos a fluoroquinolona de quarta geração funcionou muito bem, ainda funciona muito bem, principalmente quando você ainda não tem o resultado dessa cultura. Mas o tempo em que ela era o resultado para todas, né, o tratamento universal, tá acabando. A cultura e o antibiograma agora têm funções que antes eram subestimadas muitas vezes. Então, a primeira é óbvia, né? Que é identificar o agente. Então, se tem uma úlcera que parece bacteriana, mas às vezes ela pode ser fúngica, ou herpética, que na verdade é a cantameba, ou casos refratários, isso já era indicação, então ok. Isso daí já deveria estar sendo feito. A segunda é direcionar a terapia antes que o dano seja reversível. Então, se você identifica que talvez seja uma bactéria que esteja resistente, ou talvez seja um fungo e não uma bactéria, que você quer prescrever um fortificado, quer prescrever uma terapia combinada, colete também a cultura. Na córnea, esses dias importam muito, então uma úlcera central às vezes pode progredir em 3, 4 dias, e o tratamento inadequado pode significar um transplante tectônico para esse paciente, né? Terceiro, e a mais negligenciada inclusive, que é a própria vigilância epidemiológica. Então, você conhece qual é o perfil microbiológico da região? Você sabe quais bactérias que predominam no serviço, na sua cidade? Você sabe o que mais chega no seu consultório? Você sabe a sensibilidade dessas bactérias ao antibiótico que você está utilizando? Se a resposta for não, então você acaba prescrevendo praticamente empiricamente, né? E não com base em evidência local. Isso sempre foi subótimo. Porém, no cenário que está acontecendo agora, isso é arriscado, né? A gente está vendo que é cada vez mais arriscado. Segundo movimento,
Aprender a reconhecer a falha terapêutica cedo. Então, uma úlcera central profunda, com reação de câmara, com progressão documentada em 2 a 3 dias, que está utilizando fluoroquinolona, por exemplo, empírica, não deve ser mantida em fluoroquinolona. Então, a gente está vendo que existe um problema. Então, uma vez que você suspeita de que tem falha de antibiótico, você precisa reconhecer. Não pode ficar insistindo porque você já sabe que tem esse movimento de resistência. Qual é o sinal de alerta? Então, piora do tamanho de infiltrado, um aumento de profundidade do tamanho da úlcera, uma progressão, não tinha reação e agora começou a ter, o hipópio, uma ausência de melhora, por exemplo, de edema, de dor. Então, qualquer sintoma desses já deve ali gerar um alerta para você, né? De que talvez essa fluoroquinolona não deveria mais estar ali. Tá? E não ficar esperando e insistindo e suspeitando que o paciente não está utilizando esse colírio. Terceiro movimento, conheça as alternativas disponíveis. Então, aqui entram várias possibilidades, tá? Eu vou falar os dados que foram passados na ASCARS, mas claro, a gente precisa adaptar para a nossa realidade. Porém, eu vou apresentar eles aqui para vocês. Então, o que entraria aqui? PAC crosslinking, então, é o crosslinking que é fotoativado como uma terapia adjuvante para ceratites infecciosas que não respondem. Então, como é que isso funciona? O PAC crosslinking é você utilizar justamente a ativação da riboflavina com a UVA para fortalecer o estroma corneano e também matar os patógenos, tá? Então, o mecanismo de ação é bem independente dos antibióticos, então é avulso, né? Ou seja, isso torna relevante quando você não tem a possibilidade de fazer uma cultura ou tá avançando apesar de você já ter trocado o antibiótico e tentar, né, como uma forma adjuvante, tentar matar esse patógeno de uma forma não seletiva. Existem meta-análises, né, estudos sobre isso que trazem que o PAC crosslinking, ele pode ser sim um adjuvante interessante, principalmente Bascom Palmer utiliza bastante, e resultou ali num menor tempo médio para cicatrização corneana. Porém, não chega a ter uma cura mais rápida ou um resultado de acuidade visual mais precoce, né, melhor. Enfim, casos selecionados, quando você não tem outra opção, quando você está suspeitando de resistência, mas às vezes não tem a possibilidade de cultura, mas tem o aparelho de crosslinking, pode ser uma opção. Outra informação interessante e meio óbvia também é evitar o uso desnecessário de antibióticos, né? Principalmente se a gente está falando de uma conjuntivite alérgica, por exemplo. O viral a gente ainda sabe que algumas associações aí, né, até recomendam o uso de antibiótico junto, mas se for um quadro que claramente não é bactéria, não tem por que sair prescrevendo desnecessariamente e fazendo ali um processo de seletividade dessas bactérias do paciente. Então, segurar um pouco a mão nesses antibióticos. É justo terminar com alguma perspectiva de futuro desse vídeo, né? Porque o cenário, ele tá sendo mostrado aí para nós aos poucos, né? Tem essa palestra que aconteceu agora na ASCARS, a gente sabe que isso é óbvio, que ocorre seleção tanto viral como bacteriana, isso é a seleção natural, né, dos micro-organismos, então isso está acontecendo. O que eu posso utilizar? Primeiro, saber que em 2024 a ONU realizou uma reunião ali de alto nível para falar sobre resistência antimicrobiana, com uma declaração política e uma agenda, inclusive, renovada para os próximos anos, até 2029, inclusive, de reuniões em que o governo do G7 eles estão sendo pressionados a incentivar de forma pública para essas empresas, ou seja, sem necessitar da verba realmente da empresa, porque a gente viu que é um investimento gigantesco. Então, realmente, a ONU está pressionando os governos a tentar incentivar essas empresas a produzir, a pesquisar ainda mais. Quando a gente fala em diagnóstico, até tem uma perspectiva um pouco mais animadora, então existe nos Estados Unidos bastante uso já de sequenciamento genômico, de PCR, que estão chegando com cada vez mais velocidade e estão tentando baratear também esses testes. Claro que isso identifica esse patógeno e identifica a resistência em horas, né, de forma muito mais rápida, o que facilita muito esse processo. Ou seja, em vez de você iniciar empiricamente, você conseguiria uma resposta ali do paciente em algumas horas, você já conseguiria entrar com o antibiótico certo. Mas isso não está disponível na maioria dos serviços brasileiros, né? Acaba que não é a nossa realidade. Porém, alguma hora vai chegar, e quando chegar, vai exigir que o médico saiba tanto interpretar esse dado como usar, né? O que significa entender que a microbiologia ocular
não vai deixar de ser importante. Ela vai só se tornar cada vez mais importante, mais refinada, e a gente precisa dessas inovações nessa área. Estamos vendo aqui um recado direto da Askers, né? A mensagem do Dr. Zlomovic foi essa. A gente está entrando em uma área em que a microbiologia ocular volta a ser protagonista. Durante muitos anos, a fluoroquinolona de quarta geração, ela gerou essa sensação de segurança, né? Passa um moxifloxacino, um gatifloxacino que tudo resolve. De fato, resolve ainda, né? Porém, a gente tem a necessidade de pedir uma cultura, analisar qual é o padrão regional, tentar conhecer mais o inimigo, porque a gente vê que está crescendo a resistência, tá? Lógico, não é de um dia para o outro, não vai, amanhã você vai acordar e vai ter um caso catastrófico, mas a gente tem documentação, a gente tem estudo mostrando que em 10, 12, 20 anos, principalmente pós-Covid, teve mudança do padrão dessas bactérias e a resistência está crescendo. Além disso, não tem novos lançamentos. A gente não tem, principalmente no Brasil, facilidade diagnóstica. Então, a coisa está piorando, né? Tem recalls da FDA mostrando que tem contaminação. Então, a gente precisa ficar bem de olho, tá? O que você pode fazer agora é o que sempre foi correto, né? Mas acabou ficando esquecido e, inclusive, os laboratórios não têm feito tanto, né? Que é disponibilizar a cultura, independente da região, né? Muitas vezes o paciente está ali no interior e não consegue essa análise, então a gente precisa de uma movimentação e conscientização aí de todo mundo, tanto oftalmologista como dos laboratórios, para realmente ter a possibilidade dessa cultura. Então, ó, esse foi o recado dado na Askers. Teve uma aula bem interessante sobre isso, que trouxe todos esses dados, junto a esse cenário de Askers, né, de congresso, cenário mais teórico, a gente ainda tem esses recalls que a gente tem visto na TV. Não acontece tanto no Brasil, até porque aqui não tem tantos colírios, né, lubrificantes como tem nos Estados Unidos, mas lá tá tendo muita recolhimento desses colírios por contaminação, de produtos por contaminação por bactéria multiresistente. Acabou que casou aí com a história do IP, lógico, em outro cenário, não tem nada a ver com oftalmologia, mas ainda assim a gente vê que é uma preocupação que de fato está presente e que a gente precisa estar ciente disso, tá? Vale a informação para você, eu espero que tenha sido um vídeo proveitoso que mude a sua conduta a partir de amanhã, caso apareça aí uma úlcera com critério de indicação de cultura. Espero vocês na semana que vem.